but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Essa agora. Aê! Agora foi! Agora foi, tranquilo. Uma honra, Deoni, uma honra pra gente aí poder ter um Vocês estão convidado tão conseguindo me ilustre ouvir? aqui, né? Bem, Tá legal, tá show de bola. bacana. E pra você, tá legal? Tá, também, tá tranquilo, perfeito. Que bom. Beleza. E a Cristiane Pessoal. também? Cristiane tá aqui, ela tá aqui no quarto aqui. E tá cuidando do Beleza. Filipinho. Show. É importante, né? Com Legal. certeza. A Primeiro ministério. galera tá entrando aí, já tem uma galera boa. Algumas empresas aí, empreendedores. Temos a Ótica Sister lá de São Gonçalo aí também, junto com a gente. É um dos clientes nossos lá de montagem, né? Faz montagem com a gente. Tem a Show. Denise que faz artesanato aí. Tem a Luana que trabalha com boticário, personal trainer. Tem Show, mais galera muito boa. bom. uma galera legal aí. Tô esperando aí o pessoal do Renove aí tá acessando. Não sei se tá dando para você ver alguém aí, ó. Maninho, Ó, Maninho, William, né? William.maninho. o Leonardo Castilho aí. Isso, Show. isso. Isso aí, o Leonardo. Leonardo é meu xará. Ó, acho que a Ó. Priscila também. Priscila? É. Precisa. Ó, até massa. minha gatinha tá saindo aqui, ó. Quer participar também. Deixa ela ficar à vontade. Deixa ela ficar à vontade, Dani. Não Essa preocupa, aí não. é muito linda. Então, assim, para mim, com certeza, é uma honra, né, estarmos juntos, né? E nós temos aí atravessado essa situação da quarentena, né, à distância. As reuniões do Ministério, elas estão acontecendo realmente só de cunho mais estratégico, né? E de Legal. cunho também de oração, né? De consagração. Mas, Sim. infelizmente, a gente não está conseguindo ter as reuniões, porque a gente teria uma sequência de eventos, mas a gente sabe que tudo está na mão do Senhor, né? Deus que Verdade. controla tudo, o controle absoluto da nossa vida, dos nossos sonhos e projetos, né? Eu queria que Amém. a gente Você pudesse comentou que ia chamar a galera Você comentou que ia chamar a galera, que ia deixar de fazer reunião e chamar a galera para live, né? Para participar da live, foi isso? Isso. Você comentou? Eles devem estar chegando aí. Léo já chegou aí? Pessoal, Sim. vou pedir pro Léo verificar com o pessoal lá se... Lá, Renove, Leonardo. O pessoal vai chegar aí. Legal. Vou pedir pro Léo aí verificar lá no grupo se o pessoal tá tendo alguma dificuldade de acessar o link, se você puder compartilhar o link lá, Leonardo, tá? Mas é isso. Legal. Legal, Daniel. Você ia falar alguma coisa aí, né? Só um minutinho. Fala aí. Então, não, assim, acho que a gente realmente tem que utilizar, né, essas iniciativas da tecnologia. E a gente sabe que hoje, graças a Deus, está aumentando muito o número de lives e tudo. E cabe a nós realmente filtrarmos, né, e dedicarmos um tempo, porque o nosso tempo ele tem que ser realmente bem aproveitado, né? E eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui hoje vai ser, com certeza, algo abençoador, né? Algo que vai, com certeza, agregar para nossas vidas, né? E para os ministérios e para as pessoas que estiverem com a gente, né? Ó, fui do Ministério Sentinelas, Igreja Nova Vida de Culubandeira. Williams, isso aí. Bacana. Vamos orar então, né, Deoni? Vamos orar. Vamos orar, né? Vamos falar com o Senhor então, né? Amém. Amém. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Um dia de... Em nome de Jesus, Senhor, ministra os nossos corações, Senhor, venha falar conosco, que nós possamos sair daqui, Senhor, aprendendo mais de Ti, aprendendo mais da vida profissional, desse tema tão importante, Senhor, que é falando sobre fé e trabalho. Que o Senhor venha ministrar os nossos corações, abençoe o Deonir, a família dele, o ministério, desde já, e abençoe cada um, Senhor, presente aqui nessa live.
Em nome de Jesus. Amém. 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 Se apresenta aí, Doni. Fala um pouquinho de você aí. A gente encheu tua bola, cara, esses dias aí. Fala um pouquinho aí, cara. Então, assim, eu sou diácono, né? Exerço diaconato na Nova Vida em Culubandê. Nós estamos ali há 23 anos, né? No mesmo ministério, na mesma igreja. Sou líder do Ministério Renove, que é Reunião de Empreendedores com a Nova Vida. Onde esse ministério tem por objetivo trabalhar, né, a parte de estratégias para a parte espiritual e estratégias técnicas também para a vida empreendedora de uma forma geral. E nós temos, graças a Deus, assim, atingido outros lugares. A gente às vezes vai ministrar a palavra em outros municípios. Nós temos um evento muito bacana que acontece anualmente, que é a Mega Off. Esse ano a gente não vai poder executar a Mega Off, né, até por conta da situação pandêmica. Mas nós sabemos que a Mega Off ele tem um objetivo de reunir os empreendedores para que cada um possa demonstrar o seu dom, o seu talento, e ao invés da gente ir lá fora buscar um produto, um serviço, a gente consiga fazer com que esse produto e serviço possa ser aproveitado dentro da própria igreja do Senhor. Então, com certeza, é bênção para as nossas vidas, esse ministério que Deus aprovou, e a cada dia são 10 anos, né, que completaram agora, que nós estamos à frente. Nós temos aí em torno de uns 140 empreendedores que participam assiduamente, né? E também eu sou empresário, eu sou professor, analista de sistemas. Inclusive da Isabelle, né? Isso aí. Inclusive Então, da Isabelle. assim, Falei com ela, seu professor hoje vai estar na live, ó, vou assistir. Isso aí, muito bom. Então, assim, na parte de tecnologia, né, eu trabalho também há cerca de 24 anos também na área de TI, e a empresa tem 16 anos, né? A gente trabalha com a parte de rede, suporte, toda a parte de tecnologia. Inclusive, por exemplo, nesse momento de pandemia, nós estamos aí com mais de 500 pessoas em home office, né? A gente monitora toda essa rede, dá todo o suporte para essas empresas, e sempre baseado na palavra de Deus, né? Em tudo que a gente está fazendo, entregando. E realmente Deus é o dono do nosso negócio. Na verdade, nós somos apenas mordomo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí hoje, e creio que vai ser bênção para as nossas vidas. Qual o nome da sua empresa e onde fica, Deoni? A minha empresa fica em Niterói, né? O nome dela é Sysquality Tecnologia Informática. Ela fica no centro de Niterói, ali na Amaral Peixoto. Nós estamos ali desde o início. Na verdade, ela começou... no primeiro ano foi no Cubango, e depois ela foi para o centro de Niterói. Aí no centro de Niterói ela está lá já 15 anos em Niterói, no centro. Legal, bacana. Você falou aí um pouquinho da Mega Off. A gente quer registrar aqui que a Mega Off para a ótica social foi um divisor de águas, viu? Amém, muito bom, muito bom. As ministrações que nós recebemos, né, a frequência que eu tive lá, né, recebendo da palavra, não só a parte profissional, mas espiritual, né, a Mega Off foi para a gente uma experiência tremenda, né, Alan? Onde a gente teve ali, a gente pôde ali adorar o Senhor, e trabalhar, né? A gente foi com propósito, não foi com objetivos numéricos, né? De valores. A nossa intenção foi ali para participar realmente, abençoar, e a gente saiu dali abençoado, né? Foi uma experiência muito bacana, né? Ali na Mega Off. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse evento, e parece que hoje é um dos maiores eventos para empreendedores em São Gonçalo. Né? Queria que você falasse um pouquinho da Mega Off. Sim, nós, por exemplo, na primeira edição da Mega Off, nós atingimos um público em torno de mais ou menos uns 1.000
1.100 pessoas visitando a Mega Off. E na segunda edição, aí nós já tivemos em torno de mais ou menos de 2.500 pessoas. Já na terceira, em torno de mais ou menos 1.900, 1.800. E aí, assim, a exposição padrão Rio Centro mesmo, né? Porque nós ali fazemos com que cada centavo que aquele empreendedor está dispondo para a gente cuida da melhor forma possível e traduz isso numa organização, procura traduzir numa organização, numa seriedade, algo que a pessoa fala assim, mas eu estou em São Gonçalo. Eu falei assim, não, mas por que isso? Por que São Gonçalo não pode fazer isso, né? Por que nós aqui realmente temos que fazer algo diferente, né? E enquanto povo de Deus e enquanto empreendedores e empresários, nós temos que entender que o nosso município ele tem um potencial, né? Apesar de muitas coisas ainda estarem precisando ser alinhadas, direcionadas, e a cada dia mais a gente conquistar mais, mas assim, em São Gonçalo, graças a Deus esse evento ele tem tomado um porte em torno de mais ou menos 23 igrejas, ou seja, que a gente está 23 pessoas de igrejas diferentes, a gente conseguiu reunir. Então, a representatividade de 23 igrejas, outras igrejas, sem ser quer seja Nova Vida, quer seja qualquer denominação, tá? Nós estamos de porta aberta para que a gente possa estar fortalecendo uns aos outros. Né? Legal. Então, assim, pode vir alguma coisa de São Gonçalo? Então, essa resposta é que sim, né? Sim, pode sair alguma coisa. E benção, né? Não é qualquer coisa, não. Né? O que lá comparou com Jesus, né? Pode vir, né? Pode vir lá de Belém, né? Lá de onde Jesus nasceu. Então, pode vir alguma coisa de São Gonçalo. Então, a resposta é que o campo também é um campo... São mais de 1 milhão de habitantes hoje em São Gonçalo, né? Então, a oportunidade é muito grande aqui no município, né, Daniel? É verdade, é verdade. E a gente vê o potencial e a cada dia é um trabalho sério. A gente está fazendo um trabalho para mudar, né? Não somente o entendimento das pessoas no tocante à parte espiritual, né? O aprimoramento, mas porque às vezes a gente, enquanto povo de Deus, enquanto servos de Deus, nós temos uma dificuldade muito grande, que as pessoas falam assim, esse aqui é crente, né? Opa, então assim, a pessoa às vezes começa a recuar. Ao contrário, na verdade ela teria que estar avançando, né? Falando assim, glória a Deus, né? Que bênção. Aí às vezes a pessoa fica temerosa, porque há algo que tem que ser destituído, que esse legado a gente não aceita, né? Nós queremos, nós temos ali colocou ali, ó, Lilian, né? Falou, renove na veia. Nós temos um lema dentro do Renove, né? Chama Renove na Veia. Renove na Veia, na verdade, é o sangue de Cristo na nossa veia. E nós realmente fazendo a vontade de Deus por princípios e falando, não, aqui tem empreendedor cristão sim, nós vamos fazer a diferença e vamos avançar. Né? Qual patamar? O patamar é Deus que vai determinar, né? Por que a gente, que mal tem, né? A gente conseguir prosperar, conseguir progredir, fazer a diferença enquanto cristãos. Né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí no decorrer da nosso bate-papo de hoje. Dani, trabalho e ministério. Como que isso anda junto, cara? Fala um pouquinho pra gente sobre isso aí. Então, na verdade, isso com certeza é algo que Deus vai colocando no nosso coração, né? Por quê? Eu vou adiantar um pouquinho, né, sobre o assunto já da palestra. Às vezes a gente olha para uma igreja, né, olha para o altar e fala assim, as pessoas às vezes têm sonho, eu queria ser um líder, eu queria ser um diácono, eu queria ser um pastor, né? E Deus nos comissiona a sermos servos dele e termos autoridade no local do nosso trabalho. Então, o nosso ministério, né, é o nosso trabalho. Então, assim, isso aí. O pastor Mário Simões, né, que é um grande amigo nosso, é um palestrante internacional, nós vamos estar trazendo ele em breve lá na palestra do Renove, e depois eu vou convidar vocês, aí já fica o convite, aí no mês de junho, tá? Nesse mês ainda, nós vamos estar trazendo o pastor Mário Simões,
E ele fala, ele tem um livro, né? Tem todo um trabalho que fala, meu trabalho é o meu ministério. Então, assim, porque nós vamos entrar, eu estava falando um pouquinho isso com o André hoje, né? Então, nós vamos entrar em determinados locais que os pastores não conseguirão entrar. Mas nós ali iremos ser povo de Deus. Aquele lugar será santo. Aquele lugar ali nós vamos fazer a diferença. E isso aí vai agregar muita força, né, para o reino, para testemunhar do amor de Deus. Então, quando eu faço trabalho profissional, na verdade, eu entendo que aquilo ali é o meu ministério, né? Então a gente não tem condição de desalinhar. A Roberta está falando ali, né? Eu entendo que a nossa profissão está ligada ao nosso chamado. Perfeito. Né? Então, qual é a importância de um médico? Total, né? Ainda mais nos dias de hoje. Então, ele é um profissional, um médico, né? Um especialista, e ele é um servo de Deus. Então, a profissão dele é o chamado de Deus para a vida dele. Então, um exemplo muito bom que a gente... Pode falar. Um exemplo muito bacana que a gente tem na Bíblia é Pedro, né? Uhum. Pedro era pescador quando Jesus chamou ele, você vai ser pescador de homens agora. Quer dizer, trouxe a profissão dele para dentro do ministério dele. É verdade, é verdade. E então, assim, nós temos que entender que quando Deus está nos chamando, nos capacitando, nos moldando, porque quando a gente entende que esse chamado é um chamado do Senhor, aprovado por Ele, as coisas fluem. Então você não vai trabalhar triste, você não vai trabalhar aborrecido, você vai trabalhar com prazer, né? Um pouquinho em Colossenses 3, a palavra de Deus diz isso. Tudo que fazei como se fosse para o Senhor. Então, essa é a resposta. Amém. Isso aí. Legal. Leoni, o tema dessa live é fé e trabalho em tempos de crise. Aham. Estou liberando esse tempo para você ministrar para a gente aí o que você trouxe dentro desse tema, deixar um pouco você à vontade para ministrar aí, você ficar à vontade para passar a mensagem aí para a galera, para a gente. Perfeito, perfeito. Então, assim, eu separei um texto, depois se você puder tomar nota, né, que todo mundo aí quiser tomar nota, em Tiago 1,6, né, diz assim, peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então a palavra de Deus é muito clara sobre isso. Porque às vezes a gente quer pedir, né? A gente tem fé para pedir. Senhor, eu queria uma oportunidade na área de alimentação. Aí Deus, né, abre uma porta, né? Uma porta gigante. E a pessoa fala assim, mas será que eu vou conseguir ter cliente para vir aqui nesse local? Aí já começa a duvidar. E isso é muito difícil para a gente. Nós, como empreendedores, há uma diferença, né, muito grande entre ser empreendedor e ser empresário. Né? Ou seja, você quando empreende, você começa a sonhar, começa a vislumbrar. O empreendedor, ele não para, ele parece um vulcão. Constante movimento, né? Constante. Então ele olha ali, e ele já viu um negócio ali. E olha, já viu outro negócio ali. Só que a gente tem que entender que o homem, ele pode até fazer planos, mas os desígnios estabelecidos são do Senhor. Então, quando a gente recebe essa palavra no nosso coração, esse entendimento, nós temos que vamos planejar, vamos sentar, vamos conversar, sim. Uma estatística realmente clara do Sebrae, né, que é um dos nossos parceiros na área de... eu fui diretor comercial do Sebrae na área do Jardim São João, em Niterói, do polo. Nós fizemos um polo ali em Niterói para restauração e revitalização da Praça Jardim São João. Quem conhece a Praça Jardim São João, saber que essa praça, as famílias se reuniam antigamente lá. Então, assim, depois de um tempo, ficou muito perigoso. Né? Então, ali nós fizemos um trabalho junto ao Sebrae e restauramos a atividade da praça. Restauramos o comércio para aqueles empresários que estavam ali. Os empresários estavam já assim, desesperados, porque aquilo ali era muito violento. Então, eu acho que assim, quando nós entendemos que ser empresário é você conseguir administrar,
é você conseguir realmente fazer com que a sua empresa tenha uma gestão efetiva, uma gestão alinhada ao que Deus quer, por que não? E totalmente. Nós podemos fazer uma gestão empresarial alinhada ao que Cristo quer. Como? Falando a verdade, trabalhando por princípios. Não tem que omitir fatos. Nós não podemos deixar com que as coisas deste mundo leve a gente na contraparede e a gente fala, não, o sistema a gente não está suportando o sistema. Deus vai nos ajudar a suportar o sistema. Deus vai nos ajudar a gente conseguir vencer e ir para uma próxima etapa. Nós temos que entender isso. Em João 5,17, a palavra de Deus diz assim, e Jesus lhe respondeu, o meu Pai, até agora, e eu trabalho também. Trabalho até agora, e eu trabalho também. Então, olha só que coisa linda, né? Quando o próprio Jesus, ele fala, o meu Pai, ele trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, nós sabemos que Jesus, ele teve uma profissão. Aí, Deus, quem entrou aí, ó? Pastor Ítalo. Pastor Ítalo. Bênção de Deus. Né? Então, assim, nós sabemos que Jesus, ele teve uma profissão. E essa profissão, ele aprendeu com quem? Com o pai dele. Só que, na verdade, ou seja, toda a carpintaria, todo trabalho, ele, na verdade, ele é o maior carpinteiro, mas o maior de almas, né? Existe um pastor na Nova Vida, até que vai ser o verdadeiro carpinteiro de almas, que é lindo, maravilhoso. E isso faz com que, realmente, a nossa alma, ela precisa ser... você imagina só um trabalho, né? De você pega uma madeira bruta e você transforma aquilo, né? E é lindo isso, né? Quando você dá na mão de um profissional desse um pedaço de madeira, ele já vê tudo pronto. E quantas são as vezes que Jesus olha para a nossa vida, quando a gente começa a sonhar, né? Como eu falei, o empreendedor, ele vê uma oportunidade. Jesus já fala assim, já está pronto. Só que o que acontece? Muitas das vezes o empreendedor, ele quer tomar decisões próprias. Ele não entende o governo do Senhor. Ele entende que, não, Deus já me deu dons e talentos, já estou tranquilo, eu sei como utilizar essa ferramenta, eu sei como fazer isso, e esquece os princípios. Nós temos, no Renove na Veia, nós falamos assim, Romanos 12:2. Esse é o nosso versículo base, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, essa palavra, ela tem que estar no sangue do empreendedor, né? E do empresário, por que não? Às vezes nós somos um excelente empreendedor, mas nós não somos um excelente empresário. E a fé também, a gente pode ser um empreendedor que tenha fé e um empresário que tenha fé, né? Mas que, de repente, o trabalho fica, fé está do lado esquerdo e o trabalho está aqui do lado direito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu venho falar para vocês aqui nessa noite que nós temos, sim, a fé está aqui, lá na mão esquerda, e o trabalho aqui na mão direita. E isso tem que ser unificado. Como que é isso, Deonir? A fé é como se fosse um fermento. E o trabalho é como se fosse a massa. Quando você pega o fermento, você junta a massa, você não consegue mais perceber que ali naquela massa tem fermento. Então as pessoas não vão mais perceber qual é a diferença de uma massa sem fermento e de uma massa com fermento. E assim a nossa vida, as pessoas não vão mais olhar para a gente e falar assim, eu não consigo ver mais o André, a ótica social, sem fé. Porque está intrínseco, está claro que eles são homens de fé, né? Está claro que eles vão respeitar, né? Então, assim, quando a gente
consegue unir, né, e transformar o que acontece quando você, André, o que acontece ali quando você tem a massa, né, você tem a fé e você tem a massa junto? O que acontece com a massa? Fermenta e a massa começa a Crescer. Crescer. A massa cresce. A massa cresce. Então, aí está o segredo da nossa vitória. Se a gente realmente quer crescer como empreendedores, crescer como empresários, nós temos que exercitar a nossa fé. E nós temos que entender que esse trabalho, que essa massa, que essa vocação que nós temos, que esse chamado, nós vamos avançar. E nós vamos para um próximo degrau. Então, só que às vezes a gente acha, não, eu consigo sozinho. Nós não vamos conseguir sozinho. Nós precisamos da fé. Né? E muitas das vezes a fé, né, como um grão de mostarda. Nós fizemos uma dinâmica no Renove, né, que nós trouxemos um grão de mostarda. E deixamos o grão de... Eu deixei de propósito o grão de mostarda em cada cadeira. Só que as pessoas sentaram. Lembra disso? As pessoas sentaram. As pessoas louvaram o Senhor. Nós se abraçamos, sentamos e tudo. E daqui a pouco o que aconteceu? Eu falei assim, e aí, como está a sua fé? Minha fé tá top. Eu falei assim, vocês já viram um grão de mostarda? Né? Não, das pessoas que estavam ali, eu acho que mais ou menos umas 3 pessoas já tinham visto um grão de mostarda. Eu falei assim, já viu o tamanho do grão de mostarda? É minúsculo. Mas a palavra de Deus é muito clara. Se tiveres fé como um grão de mostarda, dará a ordem aos montes, se mova daqui para colar, e esse monte vai se mover. E aí, eu falei, como é que está a fé? E as pessoas começaram a falar assim, eu vou te desafiar nessa noite. Procura a sua fé. Aí na sua cadeira tem um grão de mostarda. As pessoas viraram a cadeira. Aí o que aconteceu? O grão caiu. Né? Ou seja, e as pessoas começaram a procurar, até que uma irmã, né? Ela conseguiu achar, mas ela achou, não foi um grão, não. Ela achou vários grãos, né? Aí eu falei, olha a fé dessa irmã, como é que está, né? Um acúmulo de fé. Porque, na verdade, quando virou a cadeira, a fé, ou seja, aquele grãozinho de mostarda, ele rolou e foi para outro lado. Então, as pessoas, assim, às vezes a nossa fé está dessa forma. A nossa fé está na cadeira. Às vezes a nossa fé está na carteira. Às vezes a nossa fé está no trabalho. Às vezes a nossa fé está dentro de casa. Está jogada em qualquer lugar. E nós temos que cuidar da nossa fé. A nossa fé, ela precisa ser feita uma verdadeira manutenção. Hoje, nós sabemos que um dos conceitos básicos que nós temos de higiene é o que? Álcool em gel. Um desespero de álcool em gel. Né? Só que é o seguinte, não é o álcool em gel que vai manter você fora de uma contaminação de um vírus desse. É todo um conteúdo, toda uma sequência de cuidados. Um conjunto, né? É um conjunto de cuidados. Né? Então a fé, na verdade, não é ela somente. Como é que você está fazendo a manutenção da sua fé? Como é que, por exemplo, eu deixei separado aqui um texto que fala assim, servir no reino de tempo integral, será que tem mais honra ou menos honra do que você servir na tua empresa? Você trabalhar e você falar assim, bater no peito e falar assim, eu não sou um agente secreto de Deus, não. Eu não sou o 007, não. Eu sou um cristão autêntico. Eu não tenho vergonha. Por quê? Se você for em determinadas religiões, as pessoas não têm um mínimo de vergonha de chegar e falar assim, eu sou religião X, Y, Z. Por que nós, às vezes, como cristãos, nós temos vergonha de dizer assim, eu sirvo ao Deus que pode todas as coisas. Eu sirvo ao Senhor dos Senhores. Olha que delícia a gente conseguir falar isso, a gente conseguir viver isso. Mas isso só vai ser possível através da nossa fé. Então as pessoas... Eu estava conversando sobre isso, porque a gente não precisa pregar, a gente precisa testemunhar. Então o testemunhar é muito mais do que a gente chegar e falar assim, eu sou Bíblia. Não. A Bíblia é a nossa própria vida. A nossa atitude. Sabe que eu chego em determinadas reuniões,
né? E os clientes, às vezes um determinado cliente XYZ lá, ele tem lá um hábito, de repente, de falar um palavrão, né? Então, assim, a pessoa às vezes fala palavrão, mas não fala, né? O que aquela pessoa está falando com aquela intenção, aquela coisa. Não, porque às vezes aquilo ali é o dia a dia. O que acontece? Ele, Doni, desculpa. Perdão. Eu falei, não, rapaz, fica tranquilo. Mas é porque, não. Gente, depois a gente continua a conversa aqui, tá, não sei o quê, e muda totalmente o foco. Mas por quê? Podia continuar. Mas só que aí é aquela situação. Será que nós, quando chegamos no ambiente, gera a diferença ou o ambiente que gera a diferença na nossa vida? Então, isso é importante, né? Então, a gente tem que chegar no ambiente, o ambiente ficar diferente. O ambiente, ele ficar alinhado à cruz de Cristo. Testemunho, a vida de Cristo. Ele está exalando o perfume de Cristo. Porque é o seguinte, às vezes, ali naquele momento, por exemplo, eu trabalho com suporte de TI, né? E aí eu fui para Goiânia, fazer um serviço lá em Goiânia. E lá nós tivemos autorização do dono da empresa de implantar o devocional lá. Olha que legal. Então eles não tinham o costume de orar pela manhã. E ali nós tivemos, eu implantei, foram 5 dias que eu fiquei lá. E nesses 5 dias nós tivemos ali o período de oração. E o que acontece? As pessoas não perderam mais aquele costume. Mas uma pessoa chegou, uma funcionária chegou e falou assim, eu não imaginava que um técnico de informática ia trazer um hábito para a gente aqui de estarmos consagrando todos os dias nossa vida ao Senhor. Aí eu falei assim, mas por que não? Será que teria que ser, de repente, um engenheiro? Será que de repente teria que ser um pastor? Não poderia ser um profissional qualquer? Então, qualquer área, você tem autoridade de Deus para implantar coisas que vão ser bênção para as pessoas. Certo? Amém. Vocês querem fazer alguma pergunta? É porque, na verdade, você é tão bênção, cara. Você é tão, assim, é tão teu chamado, que as perguntas que a gente programou aqui, cara, você já respondeu tudo aí, cara. Já vou responder. Tudo nessa palavra. Tá bom. Bênção pura, muito eu quero dar continuidade. Eu posso dar continuidade aqui, então? Pode, fica à vontade, Dani. Então tá bom. Eu faço com tempo. Então, Daniel. Oi. Vamos só dar uma lembrada, galera, que a gente tem 40 minutos e quando estourar, a gente, se não finalizar, a gente vamos cair. A gente vai cair, mas vamos reativar novamente o canal para a galera entrar novamente. Ok. Beleza? Perfeito. É porque o Instagram, ele bota aí 40 minutos. Não sei, vamos perguntar, será que o pessoal tá gostando? O pessoal quer mais 40 minutos ou não? Vamos lá, deixa aí um comentário aí, né? Vamos ver, né, André? Vamos ver como é que tá a situação, né? Isso aí. A pessoa não, acaba logo. Então, assim, eu vou falar agora sobre os tipos de trabalho. Quais são os tipos de trabalho que nós podemos ter, né? Os tipos de trabalho, por exemplo, será que sacerdócio é um tipo de trabalho? Será que a nossa vocação, será que a gente tem que usar algo gerencial, algo operacional? Será que eu ser gerente é mais importante do que eu ser um funcionário do operacional? Será que eu só sou bênção se eu for, de repente, um gestor, né, o dono da empresa? Então, assim, nós aqui estamos falando de vários aspectos. Nós vamos falar do profissional, sim, e vamos falar também do empreendedor, né? Então, assim, às vezes nós estamos numa responsabilidade dentro da empresa, dentro de um setor, que nós somos um canal de Deus ali. E às vezes a gente acha, não, só vou ser canal de Deus se eu tiver o meu próprio negócio, né? Se Deus abrir a porta, onde não tem nem parede, aí sim eu vou ser um empreendedor de sucesso. Não, mas se você já é um empreendedor de sucesso ali no setor que você está liderando, porque pode ser que Deus possa abrir uma porta nova, pode ser que Deus vai conseguir direcionar os seus passos, e aí, quem sabe, você vai exercer realmente
esse chamado do empreendedor, da liderança empresarial, para impactar. Porque eu estava conversando o seguinte, quando o negócio inicia, ele tem que ter um propósito. Não adianta nós termos uma ideia e essa ideia simplesmente é para a gente ganhar dinheiro. Então eu quero começar a entrar aqui no tocante ao serviço de mordomia. O que vem a ser mordomia? Né? Mordomia é você ter algo que não é seu, né? E você administrar aquele algo, né, da melhor forma possível. Vamos lá. Vamos lembrar do Batman, né? Alfred, né? Quem é Alfred? Alfred é o cara mais importante do Batman, né? Porque É verdade. ele é o mordomo, né? Ele é o servo. Ou seja, ele para saber aonde está a chave do Batmóvel. Quem sabe? Alfred. Para saber aonde que está aquela blusa, aquela camisa, aquela estratégia, aquela ferramenta. Quem sabe? Alfred. Então, nós, na verdade, somos os verdadeiros Alfreds do Senhor. Né? Então, assim, Deus, ele coloca sobre a nossa vida uma responsabilidade de levarmos a palavra de Deus através do serviço. Então, por exemplo, vamos pegar a ótica social, né? A ótica social, qual é o principal objetivo? Qual é o principal propósito da ótica social? É simplesmente vender óculos e retornar valores financeiros. É fazer com que as pessoas consigam enxergar melhor. Vai fazer com que as pessoas, realmente, as pessoas quando começam a enxergar melhor, elas conseguem ter prazer maior na vida. Eu já vi uma pesquisa sobre isso, né? A pessoa, às vezes a pessoa passou a vida toda com dificuldade de enxergar e quando começou a enxergar bem, por conta de um exame que foi bem feito, de um óculos que foi bem feito, olha que bênção, né, que a gente pode gerar. Então isso aí é um propósito. Né? Nós estamos em 39, né? 39. Então assim, às vezes a gente acha que como no nosso lar, nós não temos uma responsabilidade, é um trabalho do Senhor também no lar, ser sacerdote, né? A gente cuidar da nossa família, o maior campo missionário que nós temos é a nossa própria, a base é a família, né? E às vezes o empresário, né, ele quer conquistar, quer ganhar, e ele esquece a família. E aí é onde que fica a fé. O filho fica questionando, papai, mas você está se esforçando tanto, você está fazendo tanto. E aí, a nossa família? O senhor não tem tempo. O senhor não está conseguindo dar atenção para a gente. Será que realmente vai valer a pena isso? Hoje, nós temos com os templos das igrejas fechados, nós estamos dentro da nossa casa, né? Muitos trabalhando em home office, e quem não tinha tempo para a família teve que fabricar um tempo. Deus está falando, famílias, parem. Empresas, parem. Ou seja, todos parem e comecem a revalidar o que vocês antes estavam ignorando. Então, eu vejo que essa pandemia, todo esse cenário, esse caos que está, esse tempo de crise que a gente está vivenciando, ele tem um propósito-chave na nossa vida. Né? Então, e a família é importante. Não adianta você ter uma empresa de sucesso se a sua família está um fracasso. O que adianta a gente ter recursos financeiros, milhões, estão virando lá 7 dígitos, 9 dígitos, 10 dígitos, e a sua família está com 0 dígito. Sua família está morta, sua família está seca. Então não adianta. Então, nós temos que realmente ter a nossa fé e não deixar a nossa fé morrer. Nós temos que avançar, né, com determinação, com garra, com vigor, com ânimo, trazer a nossa família. O Sebrae diz que no torno dos 3 primeiros anos é onde as empresas morrem. Por quê? A pessoa vai com tanta euforia, tanta sede, que ela não consegue
primeiro que ela não para e planeja. Não existe planejamento. Acaba negligenciando, né? Acaba negligenciando negligenciando. outras áreas, né? Isso aí. E, por exemplo, a família é uma área importante, porque a maioria das empresas que são constituídas a nível Brasil são empresas de cunho familiar. Os familiares, né? A minha empresa, que na verdade não é a minha empresa, a empresa do senhor, que eu sou mordomo, né? Ela é de cunho familiar. Então, assim... O Alfred da empresa. O Alfred da Sesquality. Então, o que acontece? A empresa é de cunho familiar. Então, e eu já preparo o meu filho. O meu filho já entende que eu já preparo ele para uma possível sucessão futura. Ele sonha em ser jogador e tudo, mas eu não sei até que ponto ele, de repente, pode realmente entender que estar dentro da Sesquality, né, uma nova geração, né, começar o projeto da Sesquality será um bom negócio para ele, porque ele entende, ele sabe que são os princípios que estão permeando a Sesquality. Né? Leonir, Oi. Vamos então dar uma encerradinha aqui nesse vídeo e já puxar o outro para poder dar continuidade e fazer o fechamento, pode ser? Ok. Não vai cair de repente no meio aí, a gente vai perder a finalização. Tá bom, a gente encerra agora esse e já te chama aí. Tá bom. Mais 20 minutinhos a gente fecha. Mais 20 minutinhos. Pode ser? Tá joia. Então, aqui, antes de encerrar, eu vou deixar aqui o link aqui da Ótica Social. Enquanto eu estiver entrando aqui, o pessoal já vai lá, se inscreve no canal do YouTube. Show de bola? Isso aí, show de bola. A gente estava falando aí de mordomia, né? Isso. Então, assim... A gente percebe que, às vezes, o gás que a pessoa dá na igreja não é o mesmo gás que dá na empresa. Parece que na igreja ela se compromete mais e no trabalho nem tanto. Vice-versa, né? Isso. Ou vice-versa, né? Acontece também, né? Como é que você vê isso aí? Então, durante um bom tempo da minha vida, né, eu foquei muito na parte ministerial, né? E durante um outro tempo, eu foquei muito na parte empresarial. Então, você viu que quando você foca, né, e você dedica um tempo de qualidade, né, automaticamente você tem resultados maiores, né? Sim. E, inclusive, até o Sérgio que está aí, a gente sempre conversa, né, além de amigo, né, cliente e amigo, então a gente sempre teve a oportunidade de conversar, né? Então, às vezes, eu estava fazendo um atendimento a ele, a gente parava para almoçar, a gente conversava, batia um papo, e ali ele pontuava, Dionísio, você já reparou isso? E aí, nós como empresários, como empreendedores, como servos, nós temos que estar ouvindo. Porque pessoas, né, são verdadeiras bocas de Deus para as nossas vidas e às vezes a gente não quer reconhecer que nós estamos errando. Então, o maior erro das nossas vidas é nós não reconhecermos que nós temos limitações e erramos. Acho que o maior erro de todos é esse. A gente reconhecer que a gente não erra. A gente acha, não estou errando, não é dessa forma, não. É dessa forma, sim. Nós temos que entender que isso precisa ser para a gente poder ser moldado, para a gente poder ser trabalhado pelo Senhor. Então, quando a gente assume que nós erramos com a nossa família, que nós erramos, às vezes, com a nossa empresa, e focamos muito, de repente, na parte ministerial, ou às vezes nós erramos muito, focamos muito na parte da empresa, esquecemos a parte ministerial. Então, tudo isso nós temos que botar na balança. E eu acho, André, assim, que a chave é o quê? A chave que vira, e realmente é o que Deus requer da nossa vida, é o equilíbrio. Isso aí. Né? Então, assim... Achar o ponto, né? Achar o ponto certo, né? Achar o ponto certo. Porque não adianta nós realizarmos a obra de Deus de forma desenfreada, ativismo. Opa, ativismo não é o que Deus aprova. Deus religiosidade, não aprova. Né? Religiosidade. Ah, não. Lembra dos fariseus, né? Ó,
né? Não, nós aqui, ó, nós sempre está fazendo para mostrar que faz. Não, a gente não precisa mostrar nada para ninguém, né? Nós temos que fazer porque nós somos chamados, arde no nosso coração. É igual, por exemplo, agora, nós estamos com um projeto, né, que a gente estava conversando um pouquinho sobre a ação da solidariedade, né? O que o Ministério de Empresários tem a ver com a ação da solidariedade? Ei, peraí, todos os ministérios têm a ver com isso. Do Ministério de Intercessão, né, até o Ministério de Louvor, todos têm a ver. É uma missão da igreja, né? É uma missão da igreja. É uma missão, nossa, nós temos que comprar isso, porque quando a gente, não é por conta da pandemia somente, não, a gente sabe que agora é um momento crítico. As pessoas, então nós estamos distribuindo 155 quentinhas por semana. E a gente está distribuindo em várias localidades, está sendo bênção, está sendo, assim, para você ter ideia, na ação agora da final de semana, a pessoa chegou lá para um grupo, né? São 6 grupos que são. A gente monta uma estratégia. Olha só, por que os empreendedores estão envolvidos? A gente monta uma estratégia para a gente poder sair a campo. Então, sai um para Alcântara, sai um para o Jardim Tiradentes, Pacheco, outro Santa Luzia, outro Colubandê, Jardim Alcântara. Então, assim, são várias frentes. E aí, ali a gente montou uma estratégia. A gente avalia quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, a gente dá o feedback para o pessoal. Então, a gente está entendendo que a gestão desse projeto está sendo de grande valia para as nossas vidas. E as pessoas estão entendendo que é por isso que Deus direcionou essa obra para a nossa responsabilidade, para que a gente possa estar fazendo uma gestão e mostrando que tudo na nossa vida nós temos que ter o que a gente falou agora? O equilíbrio. Então, não adianta a gente fazer de qualquer maneira. A gente tem que fazer com excelência. A gente tem que entregar o melhor. Olha aqui em Colossenses 3, 22, 24. Depois, se quiser anotar, ó, Colossenses 3, do 22 a 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Porque a Cristo, o Senhor, é que servis. Olha que coisa linda. Né? Legal. E diz assim, vós servos, continua, obedecei em tudo os vossos senhores. Para que ele está falando? Para o funcionário. Então, o primeiro, ele fala para o líder, para o patrão, né? Para o empresário, para o empreendedor. Diz que ele tem que fazer tudo como se fosse para o Senhor. E agora vós, servos, obedecei em tudo os vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência. Olha aí, que coisa linda. Por quê? A aparência, às vezes, o funcionário, né, a gente está executando uma tarefa X, o funcionário está ali, o patrão está ali do lado, ele está rendendo. Ó, maravilha, que coisa linda, né? Não sei de o que perto. Saiu, aí o que acontece? A produção cai. Isso entristece, né? Isso entristece o nosso coração empreendedor, o nosso coração como líder, como empresário. E às vezes esse funcionário nosso, ele tá lá, não, eu sou cristão, eu sou, sei lá, um diácono, eu sou um líder na igreja, isso aqui, mas como profissional, ele está deixando a desejar. Então, por isso que eu tenho que ter o equilíbrio, né? Você tem que ser um excelente cristão, e você tem que ser um excelente funcionário, né? Você tem que ser um excelente patrão, né? Ou seja, porque a gente tem que alinhar tudo isso, lembra? Fermento, a massa, juntou tudo e você não consegue mais distinguir se aquela massa tem ou não fermento. Sabe quando a gente consegue distinguir se aquela massa tem ou não fermento? Se ela não crescer. É isso aí. A massa que não tem fermento, ela não vai crescer, ela não fica bonita. As coisas, ela fala assim, nossa, que bolo maravilhoso, né? Ó, nossa, que pão maravilhoso. Você olha para o pão e fala assim, nossa, esse pão aí levou o fermento adequado. Então quer dizer o seguinte,
Se botar fermento demais, o pão vai ficar bonito? Não. Não. Se Tem que ser botar na medida, fermento né? de menos, se botar fermento de menos, o pão vai Também ficar não. Também bonito? não vai dar certo. Também não. Então tem aí uma estratégia. A nossa fé, ela tem que ser na medida adequada. O nosso exercício de fé tem que ser na medida. Não adianta falar assim, não, andar na rua e você falar assim, ó, glória a Deus, eu sou santo. Ah, então você tem que ser alinhado como os fariseus, né? Farisaísmo não leva a gente para lugar nenhum, né? Lembra quando a palavra de Deus fala que são comparados como sepulcros caiados? Isso é muito forte. O sepulcro caiado porque ele está com o cal do lado de fora, ó, tá bonitinho, né? Bonitão, né? Mas por dentro tá o quê? Oco, tá podre. Então, o que adianta nós sermos empresários e empreendedores como sepulcros caiados? Eu não quero isso para minha vida. Eu não quero que o meu funcionário seja um funcionário alinhado a um sepulcro caiado. Só que para que eu não tenha um funcionário nesse nível, eu também tenho que ser um líder nesse nível, que também não alinhe nesse nível. Ok? Aí. Deoni? Então, assim, oi. Ah, tá, você ia terminar. Pode terminar, pode fechar essa. Só queria terminar aqui o esse seguinte. Olha só, eu queria ler um texto que eu escrevi aqui que fala assim: a fé, ela precisa permear o trabalho assim como o fermento na massa. O que você é, mais o que você faz, são valores que vão gerar realmente o seu referencial enquanto profissional. Então você tem a fé, você tem o trabalho, isso conectado vai gerar um cristão profissional. Olha que coisa linda. Então, você vai gerar um cristão que vai ser um excelente profissional, que vai ser competente sim, entendeu? Ah, não tem aquela situação de, não, ele é gente boa, mas é um péssimo profissional. Não, a gente não pode aceitar isso. Nós somos gente boníssimas, nós somos gente top 10, só que nós somos excelentes no que nós entregamos, porque nós não entregaremos qualquer coisa. Nós entregaremos o melhor. Nós entregaremos excelência. Quando você vai fazer uma armação de um óculos, você vai fazer a melhor armação de óculos. Você vai usar a melhor lente e vai mostrar para o cliente, ó, a minha diferença é isso aqui, ó, porque essa qualidade dessa lente é o que vai proporcionar uma melhor visão. Você entende? Então, assim, a gente não vai entregar qualquer coisa. A gente vai fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Pode falar. Você quer fazer uma pergunta? Você que tem essa vivência com empresas, empreendedores, né? O seu ministério, você falou que tem mais ou menos quantos empresários, quantos empreendedores que fazem parte hoje do Renove? Em torno hoje são acho que 137, 138, por aí. Antes de eu fazer essa pergunta, essa solidariedade, essa ação que vocês estão fazendo aí na Nova Vida do Clube Andê, é todo sábado e está aberto aí o pessoal que está assistindo, eles têm acesso para poder ajudar, como é que faz, como é o trabalho? Então, nós aceitamos as doações sim, pode ser a doação através de um alimento. Então, na própria igreja Nova Vida em Colubandê, você pode ir lá na guarita da igreja, aí fala assim, eu vou trazer aqui, essa semana estamos recebendo carne moída ou carne para assar, né? Além de arroz, feijão, macarrão, toda essa parte. Mas assim, a gente foca na parte da carne, que geralmente é algo que fica mais dispendioso, né? Sim. E o que acontece? O que nós estamos fazendo? Algo maravilhoso. 1 quilo, você vai comprar 1 quilo de carne moída, você vai gastar, sei lá, imagina que gasta R$14, né? R$15. Em média. Em média. Só que quando você levar a carne moída lá na guarita da igreja, você tem o direito, você recebe uma máscara de qualidade que custa R$8, gratuitamente.
Legal. Então, o que a gente está fazendo? A gente está... uma forma da gente ser fiel e abençoar essa pessoa que está se desprendendo e levando uma oferta lá. E se ela precisar, não, eu preciso de 2 máscaras. Ela vai levar 2 máscaras e não vai pagar mais nada por isso. Você não está se falando com relação a dinheiro, né? Não. Com retorno, está se falando com relação a abençoar vidas, né? Porque o trabalho... Gratidão, isso. Gratidão. E esse trabalho, para registrar aqui, é um trabalho com moradores de rua, é isso? Sim. Na verdade, olha o que acontece. Nós fazemos um trabalho com moradores de rua e com profissionais que são ambulantes. Por exemplo, o vendedor de bala, a pessoa que está vendendo, de repente, um carregador de celular no sinal. Então, foi muito impactante. Rapidamente, posso falar algo que foi muito impactante? Um vendedor de bala, nós encontramos com ele ali no Alcântara, né? E ele olhou pra gente de longe, eu olhei pra ele assim, eu falei, e aí, tudo bem? Já almoçou hoje? Aí ele, almoçar? Não almocei ainda não. Então, o que está faltando? Nós trouxemos aqui um alimento para você. Para mim? Como assim? Vocês não vão atender os moradores de rua? Não, você é um profissional que está aqui batalhando, um empreendedor, e você está dizendo que você não tem. Você tem recurso para almoçar? Não tem. Como é que você vai fazer hoje? Você vai almoçar? Não vou almoçar não. Então, é por isso que nós estamos aqui. Deus nos enviou aqui para que a gente pudesse ser bênção para a sua vida. Então, nós vamos aqui dar o alimento físico e o alimento espiritual, porque a gente está aqui porque Deus direcionou. Então, Deus está preocupado contigo. Você já parou para analisar isso, Vaso? Né? Aí ele, rapaz, eu tô aqui emocionado, porque esses anos todos que eu estou na rua, eu nunca vi ninguém falar isso para mim. Então, Deus despertou isso na nossa vida e são testemunhos lindos. O que acontece? Essa pessoa estava 15 anos afastado da igreja. Estava ali vendendo, ele falou assim, eu estou enfrentando essa pandemia, estou aqui tentando me proteger ao máximo, porque foi algo que Deus colocou no meu coração, porque eu não posso deixar minha família passar fome. Eu falei, é mesmo? O nome dele é Mário. Eu falei, é mesmo, Mário? Meu amigo, mas vamos lá, olha o seguinte, aqui está o contato nosso do WhatsApp, faz contato com a gente. E aí, nós deixamos ele levantar a mão, né? E procurar a gente. Ele fez realmente um propósito de ligar pra gente. Ligou, agradeceu, não ficou pedindo nada. Mas ele falou assim, ó, ora por mim, varão. Eu preciso de oração. Eu preciso realmente que como vocês estão se importando. Aí, opa, foi a visão que Deus nos deu. Na camisa que nós fizemos, botamos assim, eu me importo com você. E atrás está assim, Jesus se importa com você. O que quer dizer isso? Que nós estamos nos importando com aqueles empreendedores que estão ali realmente granjeando, sabe, o pão com dificuldade e enfrentando sol, chuva, pandemia para levar. Sabe o que ele tinha na despensa dele? 500 gramas de arroz. Não tinha meio quilo de arroz. Ele tem 2 filhos gêmeos de 10 anos de idade. Aquelas crianças não comiam, quer seja um chocolate ou qualquer coisa de leite, há muito tempo. E a gente acompanhou ele. Nós preparamos através do Ministério Renove. Ficou uma fortuna para cada um. Sabe a fortuna de quanto? De R$7 para cada um. Fizemos uma cesta com leite, com chocolate, com biscoito, com bala, tudo que a criança gosta. E isso foi uma surpresa para ele. Conseguimos uma cesta básica também, uma cesta básica onde também tem a parte de higiene, toda a parte de limpeza, cloro, amaciante, sabão em pó, tudo que você imaginar assim, de primeiros socorros mesmo, assim, que precisa, né? Primeira utilização básica, primeira necessidade. Então, assim, a gente conseguiu ali ajudar. E aí ele pensou que era só aquela cesta. E quando a gente veio com aquela cesta para criança... A cereja do bolo, né?
a cereja do bolo, ele falou assim: varão, vaso de Deus, como que é isso? Como que vocês pensam? Aí ele chorou. Essa é a diferença que o empreendedor precisa ter nesse tempo, Dionísio. Não adianta só a gente ser só mais um. Né? Eu costumo falar isso com o André. Não adianta a gente ser só mais uma ótica. A gente tem que ter um diferencial. O que a gente está fazendo fora da nosso teto, né? Fora da onde a gente tem que pensar muito nisso, porque às vezes a gente vê aí, ó, um empreendedor no sinal com fome, né? Deus enviou vocês lá. Deus enviou vocês. Na verdade, tinha vários. Olha como que Deus é maravilhoso. Deus não estava preocupado só com o momento ali do almoço ou da janta dele. Deus estava preocupado com um todo, né? Na família dele. E Deus enviou vocês lá. E olha só, então os empreendedores, eles começaram a despertar para essa necessidade. A gente tem que despertar para o social, né? Se nós formos bem-sucedidos, em nome de Jesus, que todos que estão nos ouvindo aqui possam ter realmente um sucesso, que Deus possa abençoar, que Deus possa abrir portas. Mas eu tenho uma coisa comigo, Deonir, tá? Empresário, empreendedor Deonir, líder ministerial Deonir. Eu não quero perder a essência. Eu posso conquistar a quantidade de dígito que for na minha conta bancária. Eu não quero perder a essência de quem sou eu, a quem eu pertenço, de pertencimento. Nós não podemos perder a nossa identidade. E, às vezes, as pessoas, elas conseguem um recurso, começam a ganhar 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Esquece. Quantos irmãos eu já acompanhei nessa trajetória de mais de 20 anos como cristão, que ele não tinha um carro. Ele começou a trabalhar, Deus abriu porta, ele multiplicou, aí ele conseguiu o carro. Sai do propósito, né? Já era, perdeu, ele não veio mais na igreja de domingo. É praia. Tô indo. Arraial do Cabo. Na região dos lagos já era. Eu tenho que ir para a região dos lagos, né? Afinal olha só, ele fala assim, afinal de contas, eu sou filho de Deus. Eu trabalho para isso, né? Eu trabalho para isso. Você trabalha, você vai morrer trabalhando para isso. Porque, na verdade, a gente perde o propósito. A gente perde o alinhamento. E aí, para a gente poder fechar essa história do Mário, o que aconteceu com ele? Nós acompanhamos. Ele começou a assistir o culto, o web culto online, né? No sábado, nós levamos, na própria entrega da Quentinha, eu fiz uma pergunta para ele. E ele respondeu chorando e falando assim: eu quero voltar para o caminho do Senhor. Eu quero me realiançar com Deus. Eu estava afastado, sabe? O meu coração estava gelado. Eu não conseguia mais orar com a minha família. Eu não conseguia fazer. Falar assim. E aí, ele falou assim... Ele me chamando, né? Geralmente eu chamo as pessoas de vaso, né? Aí ele falou assim: vaso, Deus está bradando na terra. Tá muito maravilhoso isso que eu estou vivendo. Assim, glória a Deus, porque Deus tem cuidado de mim. Aí eu falei assim: é isso, Mário. Quem sabe você se junta conosco e consegue juntar força para abençoar outras pessoas. Olha só, 15 anos ele magoado com as pessoas. 15 anos ele triste com a igreja. E você acha que Deus vai conseguir fazer com que esse negócio dele prospere? Não. Mas aí você vai falar assim: mas o Deonir, ele estava certo. Sim, Deus nos ensina que nós temos que perdoar. Perdoar não é condicional. Perdoar é uma ordem, é um mandamento. Nós temos que perdoar. E o perdoar, no meu entendimento espiritual, ele quebra grilhões. Ele despedaça grilhões e faz com que a gente atinja um outro nível, um outro patamar do que Deus quer para a nossa vida. E aí a gente começa a sonhar, a gente começa a ver as coisas, a família começa a ir bem, as coisas começam a fluir no nosso ministério, na empresa, e a gente começa realmente a atingir o sucesso. Então, assim, o sucesso para mim não está ligado a quanto que eu tenho de
na minha conta financeira, na minha conta bancária. Não é a minha situação financeira que diz se eu sou um empresário de sucesso ou não, mas a minha realização. Então, eu me sinto um empresário de sucesso. Nós estamos aí para... a empresa vai para 17 anos, não são 17 dias. Nós temos, sim, a oração, nós ajudamos, sim, empresas. Todo ano a gente doa computadores, a gente abençoa, a gente junta com o cliente, junta força, e é isso que a gente quer fazer. Amém? É isso aí. A palavra diz, né, Leonir? Buscai primeiro o reino de Deus, né? As outras coisas vos serão acrescentadas. Isso. O problema todo é quando isso é invertido, como quando você falou, né? Botar as outras coisas na frente, né? Achando que vai ser o caminho, né? E, na verdade, o caminho é inverso, né? Para o cristão. É o inverso. E uma coisa que, assim, vamos tocar um pouco no assunto de dinheiro, né? Quando a gente fala no tocante ao financeiro, né? A empresa, ela nasce com o propósito de quê? Gerar lucro. Sim. E aí, quando a empresa está dando lucro, né, muitas das vezes o empreendedor, o empresário, ele começa a se perder. Nossa, que coisa maravilhosa, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. E aquele financeiro, ela fica... igual os coraçõezinhos subindo assim, ó. Só, né? Vambora. Ó o coração, né? Então, assim, isso vai multiplicando, e a gente perde, porque a gente começa a amar essa condição. Quando nós começamos a amar o dinheiro, se prepara, porque você vai trilhar um caminho de queda. Por quê? Porque você com muito dinheiro, você fica soberbo. E essa soberba, ela precede a queda. Isso é palavra. A palavra de Deus é um manual lindo de vida. Então, todas as respostas que eu já tive, e assim, para você ter ideia, antes de ser cristão, eu estudei várias religiões. Então, assim, eu vi que na Bíblia eu encontrei não somente o entendimento, a paz, a direção, mas a resposta para tudo que eu ficava na minha mente, matutando dia após dia. Eu falei, mas por que isso? Por que aquilo outro? Os porquês estão ali na palavra de Deus. E o empresário, o empreendedor de sucesso, ele tem que ter fé, ele tem que ter lá o seu devocional, ele tem que meditar na palavra, ele tem que estabelecer um período de culto uma vez no mês, ou um período de orações diário, devocionais na empresa. Respeito os funcionários. Meu funcionário não é cristão. Beleza, ele pode não participar. Mas a empresa que você é mordomo, você não é dono, né? Quem está ligado aí, né? Nós não somos dono de nada. Nós somos Alfreds do Senhor. Então nós vamos ser mordomos. Essa é boa. Nós vamos cuidar disso. E cuidar com excelência. Então é igual os filhos. O que a palavra de Deus diz sobre o filho? Filhos são o quê? Herança. Vem cá, herança é algo que pode nos pertencer, sim. A gente vai usufruir dessa herança, mas olha só, na verdade, o dono real está lá. É o Senhor. Fala assim, os filhos são como herança. Os filhos são como flecha na mão do guerreiro. Nós somos guerreiros do Senhor. Né? Então, a empresa, nós temos que levantar com garra, com engajamento e falar assim, eu vou vencer essa guerra hoje em nome de Jesus. Não é a pandemia que vai me parar, não. Sabe? Deus vai nos dar estratégia, é hora da gente se reinventar. Ora ao Senhor, entra no secreto do teu quarto, ora, chora na presença de Deus, pede estratégia a Deus. Deus é um Deus de estratégia. E quando Deus vê um coração contrito, ele atinge o coração do Senhor. Deus não vai virar as costas para um coração verdadeiro, chorando, sangrando na presença do Senhor. Eu lembro muito bem quando o rei Ezequias, né, o profeta chega e fala assim, rei, acabou. Deus falou que acabou, encerrou. É para mim? Sim. Ele volta o rosto
para a parede, chora na presença do Senhor, ele se derrama na presença do Senhor e ele fala assim, Deus, que homem, todo mundo que está aqui assistindo, né, está participando dessa live, será que nós temos essa autoridade diante do Senhor? Será que nós temos essa permissão de Deus de chegar para Deus e falar assim, Deus, o Senhor tem visto que eu tenho andado reto. Deus, você conhece o meu coração, Senhor. O Senhor sabe que eu tenho muita coisa a realizar. E Deus, o profeta já tinha saído. Eu não queria estar na pele daquele profeta. Né? E o profeta volta para o rei fala assim, o profeta fala assim, Deus, mas eu vou voltar lá agora, eu vou falar que o Senhor ouviu as orações dele e que ele vai ter mais anos de vida. Como que é isso? E aí Deus fala assim, volta e fala. Porque eu, o Senhor, estou te ordenando. E para ele saber que é Deus que está falando com ele, eu vou fazer Y, Z. Deus sempre vai falar isso com a gente. Deus vai falar no teu coração assim, ó, para você saber que é Deus, sou eu que estou falando contigo, eu vou te mostrar isso. E só nós, no secreto do nosso coração, nós sabemos o que Deus é capaz de fazer a nosso favor. Então, se a sua empresa, se a sua vida empreendedora, ela está alinhada à cruz de Cristo, não temas. Porque o caminho é sobremodo longo. Não é hora de desistir, é hora de se reinventar. Tempo de crise é sempre tempo da gente realmente ser educado em algo novo de Deus. Então o Sebrae está aí ajudando, nós temos palestrantes, nós temos contato, o Renove é uma porta de Deus para a sua vida como empreendedor. Então, nós aqui como Ministério Renove, nós aqui nos colocamos à disposição para te ajudar sim. Então, se precisar de contato dentro do Sebrae, nós vamos abrir essa porta. Não, nós não, Deus vai abrir essa porta. Aí. Deus vai direcionar as pessoas certas, pessoas cristãs que vão te orientar, pessoas não é somente, às vezes pensa assim, não, o Sebrae não, eles vão querer me dar um curso X, Y, Z. Não tem só isso não. Não é só curso não, não é só dinheiro não. Ali tem pessoas, servas do Senhor, que eu conheço de longa data, e é bênção para as nossas vidas. Tá? A própria Damares, entendeu? Então, assim, são pessoas que são chaves, Deus nos coloca para nos ajudar. Então, é isso que a gente precisa. Tem outro lema dentro do ministério que fala, juntos nós somos mais fortes. Mas nós somos mais fortes por meio daquele que nos amou e também nos uniu. Então, assim, Deus nos uniu, Deus nos amou primeiro, e Deus quer que a gente consiga avançar. Então, não importa se é da igreja A, igreja B, se não é cristão, mas se você tem excelência, se você quer entregar verdade, se você quer entregar competência, excelência, se junte a nós. É isso que a gente precisa. Precisa de pessoas que façam a diferença. Por quê? A pessoa que está fazendo a diferença, ela está buscando estar reta diante de Deus. Jesus vai alcançar essa pessoa. E as bênçãos vão se multiplicar. O Steve Jobs, ele no fim da vida dele, ele disse uma frase muito forte. Para você ter ideia, quando o Steve Jobs morre, a Apple, ela já tinha projetos para executar mais 4 a 5 anos para frente. Para você ter ideia aonde estava a cabeça desse homem, aonde estava a mente desse homem. Então, o Steve Jobs, ele realmente era fora da curva. Só que ele falou assim, eu sou milionário, multimilionário. Eu tenho tudo que eu quero. Mas uma coisa eu não posso ter. Uma coisa eu não tenho domínio sobre ela. Sabe o que é? A vida. Por mais milhões de dólares que eu tenho, eu não pude me manter vivo. Essa doença acabou com a minha vida. Então, não adianta ter milhares de dólares, milhões de dólares,
milhões de euros, porque se o nosso coração estiver aí, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nosso coração tem que estar alinhado com o que é dos céus, do Senhor, ajudar o próximo, apoiar projetos, fazer com excelência. Sim, se você precisar abrir mão da lucratividade em prol de ajudar um e outro empreendedor, nós temos que ser parceiros. Tem que ter fé, trabalho, juntando para ser um cristão profissional de excelência. Amém? Amém. Amém. Ó, tem que marcar outra, hein, cara? É. Assim, eu agradeço aí. Agradeço aí. Mas peraí, não encerra não, cara. Calma aí, cara, já tá encerrando. Pode Deixa eu encerrar, fazer o uma pessoal pergunta. falar, ó, o pessoal não tá falando Será que o nada. pessoal Não tá enjoado? não O tem, pessoal- o pessoal tá não tem coração, não tem coração. Nem coração Cadê tem. o coraçãozinho, gente? Cadê o coraçãozinho? Aí, tá começando a aparecer coração. É isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe assim, muitas pessoas que confundem empresário com empreendedor. Explica isso um pouquinho pra gente. O pessoal, né, tem um esclarecimento. Então, olha os corações lá, chegarem. Então, olha só. Aí, quando será a próxima? Aí, André, tá perguntando, ó, quando será a próxima? Já vê a agenda, já vou ver a agenda já, com certeza. Tá, joia. Então, olha só. O ser empresário, né, está alinhado à parte da gestão, tá? Da parte da gestão, né? Agora, ser empreendedor é você ter os insights, as ideias, é você sonhar. Normalmente, o empresário, ele não é muito sonhador, não. Ele é um bom executor. Agora, o empreendedor, sim, ele sonha, ele viaja, né? Então, às vezes nós somos muito empreendedores, mas nós não conseguimos ser empresários, né? Então, ou às vezes nós somos excelentes empresários e a gente não consegue, executores, né? E a gente não consegue sonhar. Então, por isso que existem, isso aí é fato, porque até mesmo pesquisas do Sebrae diz que existem, eu chamo de empreendedores anjos, na verdade, que são os empresários anjos. Eles chegam dentro de uma incubadora e falam assim, tá precisando de quanto aí? 10 milhões. Tenho aqui 10 milhões, eu vou injetar 10 milhões e vocês produzem um resultado para mim. Aquele programa, eu gosto muito legal da parte do Shark Tanks, o tanque de tubarões, e alguns episódios são episódios maravilhosos. Ali está o dono da Polishop, né? Tem vários da Chili Beans, né? O concorrente. Camila Farani, que eu sigo. É isso mesmo. Então, assim, é muito top. Só que ali eles falam uma realidade. São tubarões. Não adianta você chegar e oferecer qualquer coisa sem você entender todo o processo. Você tem que ter... O que eles estão mostrando ali pra gente, não adianta você ser muito empreendedor e ir lá mostrar para ele. Falar assim, vem cá, mas então você não é nada empresário? Então, mais uma vez, qual é o segredo? Equilíbrio, né? Nós temos que ter um equilíbrio entre ser empresário e ser empreendedor. Hoje, o que essa pandemia está mostrando, realmente, tá? É que nós precisamos estudar, nós precisamos nos capacitar. Tem muitos empresários, né, que são excelentes estudiosos e empreendedores que não para um minuto para estudar, mas o cara sonha o tempo todo. Tô sonhando. E aí ele fica só no sonho e não consegue executar bem. Ele é especialista em fechar negócio. Ele abre, 2 meses, fechou. Agora não, agora eu vou vender pão. Aí daqui a pouco ele vai, não, agora eu vou abrir um mercado. Não, agora eu vou vender óculos. Não, agora eu sou da TI. Então, assim, ele não sabe o que ele realmente quer. Por exemplo, agora, como as pessoas começaram a vender muitas máscaras, né? Aquela coisa toda, produzir máscara, aí a pessoa fala assim, não, já sei o que eu vou fazer. Pronto, Deus sinalizou para minha vida. Eu vou ser o maior empreendedor de máscara que já existe na face da Terra.
Gente, peraí, tá todo mundo que tem a área de corte e costura, ou que né, tem espaço para todo mundo? Eu acho que tem. Só que é o seguinte, vai perpetuar, vai permanecer quem entregar o quê? Excelência, diferenciais e qualidade. Quem souber utilizar bem o seu Instagram, né? Eu vi que colocaram ali Negócios à Luz da Bíblia. Ou seja, nós temos um curso chamado Negócios à Luz da Bíblia, na verdade, que se chama Mudança de Atitude. Mude. Ele trabalha princípios. O curso é para tropa de elite do Senhor. A pessoa entra rindo e sai chorando. Mas sai assim, com a certeza de falar assim, eu vou empreender. Eu vou pagar o preço. Olha lá a Roberta batendo palminha lá. Eu vou pagar o preço, né? Porque vale a pena sim. Olha lá, Eliane. Ó, Eliane tem uma mega casa, parte de eventos, mas tudo feito com muito amor, com muito detalhe, com muito carinho. O Leandro tá aí da Pixel também. O pessoal do Renove chegou. Ó, a Lília. Né? Ah, eu quero. Aí, a galera tá animada, isso aí. Esse curso ele está aberto, não é um curso caro, é um curso que a gente trabalha a partir de princípios e em breve nós vamos estar disponibilizando para que a gente possa estar fazendo. E eu estou com uma ideia, né? O pessoal depois vai arrancar minha orelha, né? Assim, estou com uma ideia de lançar uma turma através de uma plataforma online. Eu tô falando isso aqui em primeira mão. Legal. Bacana. Top. Tá? Então aí, Legal. de repente, a gente consegue fazer algo diferente através de um Zoom, através de algo, de um outro canal, de uma videoconferência, né? Agora, olha lá, Roberta gostou. Aê! E é isso, é muito top, é muito legal. A gente fala sobre, por exemplo, a gente fala sobre marketing, a gente fala sobre gestão de pessoas, gestão de tempo, planejamento. A gente fala tudo. Sabe, por exemplo, fala sobre a planejamento pessoal, planejamento empresarial, propriedade e propósito do Senhor nos negócios, na nossa vida. É tremendo. Bacana. Legal. Então, vamos partir pro... É isso aí. Tá bom, né? Se desse para continuar, mas vamos partir para a finalização, né, Deoni? Benção demais. Muito legal, cara. Acrescenta muito nas nossas vidas. Pode ter certeza que acrescentou bastante para a gente aqui, para todos que participaram da live e para aqueles que ainda vão assistir, porque esse vídeo aí vai ser editado, né? E vai estar no nosso canal do YouTube. A galera que puder entrar aí, Ótica Social, vai lá, dá um like, comenta, curte. A gente vai deixar o link aí. Isso, a gente vai deixar o link aí, é só clicar aí que já vai direto lá pro canal do YouTube. Olha lá, coraçãozinho, ó, Dani batendo palma. Gente, vamos botar coraçãozinho. Vai, galera, coração. Gente, a gente já tá ansioso. Eu queria deixar um versículo que a gente pudesse botar ali depois, o versículo, é Lucas 22, 25 a 26, tá? Lucas 22, 25 a 26. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados de benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. E aí, no Renove, tem mais um slogan. Maior servo é o servo que serve ao servo. Se o servo não serve ao servo, ele não serve para servir. Isso aí. Boa. Grande chave essa, né? Grande chave, nada. Grande chave. É um trava-língua do Senhor. Trava-língua do Senhor. Muito Então, bom. e dá para falar rápido, ó. Maior servo é o servo que serve ao servo. Se o servo não serve ao servo, ele não serve para servir. Isso aí. Cadê o coraçãozinho? Ó, cadê o coraçãozinho, ó?
Valeu. Mas aí, Leoni, vocês, fala aí. a gente tá falando brincando, não. A gente vai convidar você pra outra aí, né? Pô, o tempo ficou curto pra gente aí, cara. Leoni, esse ano então não vai ter a Mega Off? Vai ter? Como é que tá a Mega Off? Olha só, vamos orar para que, de repente, até o findar do ano, de repente a gente pode fazer um evento, de repente, próximo ao Natal, né? Próximo ao dezembro, né? E, a princípio está suspensa, mas Deus sabe de todas as coisas, vamos ver como é que as coisas vão caminhar, entendeu? E deixa nas mãos do Senhor. Controle de tudo, né? Amém, isso aí. Isso aí. Isso aí. Leoni, obrigado aí, cara, pela presença, obrigado aí pela palavra poderosa. É isso aí. É uma honra pra gente tá com você aqui, tá com a equipe aí do Renove aí participando. Né, o Renove nas nossas vidas é uma benção. Eu participo aí das reuniões aí, foi um divisor de águas na minha vida. No momento que eu mais precisei aí, eu tive junto com vocês aí, recebendo as ministrações, e vou continuar junto, em nome de Jesus, né, porque daí eu sou muito alimentado na questão empresarial, empreendedora, na criatividade, né, trago para o Alan sempre as novidades, né, então, assim, quero te agradecer de coração aí por você ter investido esse tempo aí nessa live, que Deus continue te abençoando, te dando força aí no ministério, né, na família, retribuindo em todas as áreas da sua vida. Esse trabalho lindo aí, que é o da solidariedade, todo sábado, né, 7 da manhã. 7 então... 6 horas já chegam os primeiros irmãos. 6 horas da manhã. Não. E nós saímos dali por volta de meio-dia, retornamos por volta de 4 horas. Esses dias a gente acaba aí por volta de mais ou menos 6h30, 7 horas da noite. 12 horas de adoração. É isso aí. Amém, isso aí. Adoração é sacrifício, né? As pessoas costumam linkar adoração à música. Não tem nada a ver. Adoração é sacrifício. É o que vocês fazem. É legal. É entregar o nosso melhor. Aí, Daniel da Batista também, lindo aí, o servo do Senhor, um amigão. E a Ótica Social, assim, vocês estão de parabéns, sabe, pela iniciativa também, por ser essas bênçãos que vocês são, essa igreja maravilhosa que nós estamos alinhados, né, no amor do Senhor. Eu fico feliz demais, né? Às vezes a pessoa fala, sem bandeira, né? Sem bandeira, o reino de Deus é lindo, né? Que nova vida, nós somos servos. Olha lá, ó. Leandro da Pixel lá, ó. Show. Manda um abraço aí pro Bispo Robson, né? Passa para ele aí que o nosso pastor Glaucio aí, manda também um abração para ele, né? Tá bom. E, cara, fechando aí, Deus abençoe você, sua família, o ministério aí, Renove, a galera que tá aí. Amamos vocês. Tá bom. Pessoal, não deixe de acessar o link aí da Ótica Social e se inscrever lá no canal no YouTube. É muito importante para o nosso crescimento aí também, tá? Isso, e também, se vocês puderem, nós temos o nosso canal no YouTube, né? É só você digitar lá, Ministério Renove, né? Renove com I no final, né? Renove. E se inscrever lá no canal também, porque a gente quer atingir esses 1000 inscritos também, nós estamos próximos já, e isso vai multiplicar força para a gente poder trazer. Eu tenho palestrantes excepcionais que a gente pode, através do YouTube, né? Porque assim, eu vejo que o Instagram ele é muito negócio, e o YouTube ele é muita parte de você dar credibilidade, né, a toda a parte do projeto. Então, eu acho isso bacana demais. A gente tem que unir força para isso, para que a gente possa ter esses canais aí ativos, porque existem outros canais que têm milhões de inscritos. Por que o nosso não pode ter? É verdade. Então, vamos unir essa força aí como povo de Deus. Um abraço. Isso aí. Um abraço aí. Um grande abraço. Muito obrigado aí. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Muito obrigado pela presença de vocês aí, né? Nós acreditamos que esse tempo aí vai ser um de abertura de portas, né? A gente tem vivido aí fechamento de portas, mas eu creio que oportunidades virão
E você tem que ficar ligado, que Deus vai te abençoar aí, que o teu negócio vai prosperar nesse tempo. O povo de Deus sempre prosperou em tempos de crise. E esse vai ser mais uma vez que o povo de Deus irá prosperar. Valeu, galera. Ó, segunda-feira que vem, novamente, aqui às 8 horas da noite, tá? Estamos para confirmar. Ele é contador, empresário e advogado. A gente só está esperando o ok dele para poder já jogar segunda-feira que vem, às 8 da noite aí. Beleza? Os anúncios dos participantes, né, dos convidados daqui da live, sempre a gente joga no YouTube. Então você tem que se inscrever lá e ativar o sininho para você receber as notificações, tá bem? Deus abençoe, gente. Valeu, galera. Tchau, tchau. Um abraço. I never